Este é o programa Media Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa de número 172 do Media e Marketing do UOL. Tá tudo lá, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente conversa com o Renato Firmiano, que é diretor de marketing da Suvinil. De Renato para Renato, obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo. Prazer é meu, Pesotti. Agradeço o convite. Prazer estar conversando aqui com seus ouvintes. Beleza, obrigado. Eu queria que você me contasse um pouco da história da Suvinil, né? A marca tem mais de 60 anos. No começo eram os próprios pintores que testavam as tintas, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história. A Souvenir é uma marca brasileira, né, icônica, né, no mercado, né, acho que hoje top of mind, a marca mais preferida, né, com mais de 60 anos de história, e ela é uma marca que ela surgiu, né, ela tem um resquício automobilístico, né, de uma tinta automobilística, que era uma tinta que chamava Super, e daí, né, o fundador dessa marca, ele começou a produzir tintas decorativas também, né, que na época eram vinis, e daí, né, ele fez essa junção do Super com vinil, né, e formou a Suvinil, né, que está aí mais de 60 anos no mercado. Logo depois de 8 anos, essa empresa foi comprada pela BASF, né, que é o grupo que a gente faz parte hoje, é, né, uma multinacional gigante aí, uma indústria química, e a Suvinil é um negócio, né, B2C, focado aqui especificamente para o mercado brasileiro. Legal, como a gente deve imaginar, no passado não muito distante, os influenciadores da casa, né, as pessoas que decidiam as nossas cores, decidiam quando que precisava pintar, eram os pintores e os donos das lojas, basicamente, né? Como que foi essa construção de marca para a empresa ser conhecida pelos consumidores também, porque hoje são eles que decidem os produtos que vêm para nossa casa também. Perfeito. Eu diria que é uma evolução, assim, Pesotti. Obviamente, o empoderamento do consumidor, ele ainda é uma evolução, né? Hoje a gente tem consumidores muito mais empoderados, de fato, dentro dessa jornada pela escolha da tinta, mas ainda é um ecossistema de influência, né? Onde os especificadores, né, seja o arquiteto, o pintor ou o próprio vendedor, têm um poder muito grande, né? A gente fala de uma categoria que ela é técnica, né? É uma compra de baixa frequência ainda, né? Então, o consumidor, ele acaba comprando, né, tinta. A gente vem aumentando essa frequência de pintura, mas em média a cada 2 anos, né? Então, como não está no dia a dia do consumidor, né, e de fato a gente está falando de uma compra técnica e de alto valor agregado, ele acaba muitas vezes até delegando isso para o especificador, né? Então, confiando muito no pintor e muito no balcão, né? E também no arquiteto. O arquiteto, obviamente, ainda no mercado brasileiro é nicho, né? Mas tem um papel importante também. Então, é uma marca que desde do surgimento, né, mas eu diria que até hoje, ou principalmente hoje, ela trabalha com todo esse ecossistema, né? Então, obviamente, nosso grande objetivo, né, é garantir, né, e o posicionamento que a gente tem hoje, né, uma marca mais fácil, mais simples, onde o consumidor consiga estar empoderado para fazer a escolha dele, entender como comprar uma tinta, mas ao mesmo tempo, né, se ele precisar acessar um pintor, um arquiteto ou vendedor, eles também serem agentes promotores ali da marca Souvenir, né? Então, dentro do nosso ecossistema, a gente tem que falar com todos esses públicos, né? E eles têm, às vezes, uma importância tão grande quanto o próprio consumidor dentro do processo, porque ele na jornada de pintura, ele é um agente crucial, né, de influência ali, para ajudar, de fato, esse consumidor, né? Então, é uma marca que, você falou no começo, né? Ela nasceu com o pintor, né? O pintor tem um papel, ele testa os produtos até hoje, né? Qualquer lançamento que a gente faz de produto, obviamente, a gente tem um trabalho grande com o consumidor para entender, mas a gente também tem um trabalho com o pintor, porque esse pintor, no final, ele além de ser um influenciador, ele é um grande usuário dessa marca, né? Então a gente precisa garantir que a marca fale com todo esse ecossistema, né? Não é uma marca que fala só com o consumidor, ela fala muito com o pintor, ela fala com o arquiteto, ela fala com o balcão, com a loja, e adaptar muitas vezes a linguagem, né? A como eu falo com o pintor é completamente diferente de como eu falo com o consumidor, né? Então isso está muito presente aqui no nosso dia a dia.
Legal. Nos anos 80, nos anos 90, a marca também investiu muito em cultura, né? Restaurou o MASP, pintou o estádio do Pacaembu na época, patrocinou o Corinthians, né? Foi um dos patrocinadores marcantes do Corinthians nos anos 90. Você acha que esse foi um dos grandes insights da época para estar também ao lado do público, sair só do lado de um lado do balcão para também atravessar o balcão e alcançar o consumidor final? Com certeza, né? A marca, por mais que é uma marca, né, que tem esse trabalho com o pintor e com o balcão muito forte, né, ela sempre teve no cerne da estratégia dela o consumidor final, né? Então, o consumidor final, de fato, é empoderar esse consumidor para ele chegar na loja pedindo a souvenir, né, e saber escolher, né, e dialogar, inclusive, com o pintor, com o próprio pintor e com o consumidor, né? E esses trabalhos de patrocínio, né, a gente patrocinou Corinthians, a gente patrocinou Sport, Santos, Palmeiras, né? Então, é uma marca que, né, naquele momento, década de 80, 90, acabou de fato, né, usando muito, né, dessa comunicação massiva que era o futebol, né, uma paixão nacional, para ajudar, né, a se conectar de fato com o consumidor, com o pintor também, né, que são muito presentes, né, nisso, né? Então teve uma frente estratégica naquele momento do futebol como uma alavanca de comunicação e conexão, e a cultura, né? Então, com certeza, mas a marca ela teve campanhas históricas, ela trabalhou com o Jô Soares, né? Então ela teve né, se olhar para a história de comunicação da Souvenir, uma marca que sempre conversou com o consumidor final, né, e com campanhas, não só patrocínios como esses que você mencionou, mas campanhas também que de fato colocava ali o consumidor no cerne da estratégia, né, e mostrando, né, para ele a importância, né, uma marca que foi ancorada historicamente em qualidade, naquele momento sempre ressaltando e reforçando os atributos de qualidade que essa marca tinha, né, e tem ainda. Você falou que as pessoas hoje compram produtos da marca de 2 em 2 anos, pintam suas casas de 2 em 2 anos, uma média, né? É muito mais difícil hoje vender tinta do que vender um tênis, porque a média de tênis também é de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, se a gente pode pensar por esse lado. Como que é essa diferença? Porque as pessoas olham e falam assim, puxa, mas vender tinta deve ser muito mais difícil do que vender um outro produto que a gente compra de 2 em 2 anos e parece que não é bem assim, é mais ou menos tudo parecido, né? Eu diria que a complexidade aqui como marketing, né, vamos pensar assim, né, eu trabalhei muitos anos na indústria de linha branca, né, com eletrodoméstico, acho que a primeiro desafio que a gente tem aqui acho que esse ecossistema, né, então, é um trabalho que eu tenho que fazer além dessa comunicação com o consumidor final, eu tenho que garantir que o pintor e o balconista estejam junto comigo, né, e me ajudem, né, tenham mesmo, né, uma narrativa da marca mesmo, né, sejam porta-vozes da marca, e o outro desafio é um produto intangível, né, então quando você vai comprar a lata de tinta, né, ela só vai virar produto quando ela for para a parede da casa do consumidor, né, então a diferenciação, construir essa diferenciação é mais difícil quando você pega um tênis, por exemplo, ou um eletrodoméstico, né, que é muito claro e mais evidente, né, você abrir uma geladeira de uma marca, geladeira de outra marca, um tênis de uma marca, outro tênis de outra, né, você consegue provar, experimentar, os atributos, né, são mais claros, evidentes e tangíveis, né, a tinta não. Então esse é o nosso desafio, né, como eu construo de fato essa diferenciação, construo esse desejo, mesmo com um produto intangível, né, e obviamente, né, junto com esses agentes que têm total conexão na jornada como um todo, né, o pintor, o balcão e o próprio arquiteto, né, então acho que na analogia ali com o tênis, né, para mim o desafio está um pouco nesse universo intangível que é a tinta, né, então a embalagem obviamente tem um papel de comunicação ali, mas na prática, o consumidor ele vai ver esse produto quando ele estiver aplicado na parede. E também não é um produto que fica a marca lá, né, piscando para ele. Depois que pintou, né, dificilmente, se alguém for em qualquer lugar, vai saber qual é a tinta que está pintada a parede da casa dele, né? Então, como eu garanto também essa relação, essa conexão com o consumidor, mesmo no pós-pintura, né? Depois que ele usou, que ele experimentou essa marca. Porque é uma marca que ela, né, de alguma forma, ela desaparece. Mas eu, como marca, tenho que estar presente nessa jornada do consumidor, né? Para que ele pinte de novo, para aumentar o ciclo de pintura dele, a frequência de pintura dele, mostrar novas formas, né, de usar a tinta, que até então ele não tinha, né, ou usava a tinta talvez muito mais para uma manutenção, numa construção, e não usa como uma decoração. Então, daí é onde a gente entra aí com nosso trabalho de marketing, de fato, para construir primeiro esse intangível virar tangível, e depois ter um trabalho de relacionamento aí com esse consumidor. Você pontuou bem, né? A gente às vezes só pensa na tinta quando descasca a parede, a gente tem que pintar de novo. Fala assim, ah, não, putz, e agora? O que eu vou fazer, né?
Falando disso, também existe há alguns anos o conceito de faça você mesmo, né? A pessoa vai na loja, decide qual cor ela quer, qual marca ela quer, procura entender como ela pode pintar, ela cuida praticamente de tudo. 30 anos atrás, isso era completamente impensável, né? A gente ligava para o pintor comprava tudo, já chegava com as tintas ali, a gente nem sabia se o cara ia pintar ou não, onde, que marca que ele ia passar ou não. É, isso passou a ser uma diversão para as pessoas, um passatempo para as pessoas, né? Como que isso mudou a forma de atuação de vocês no dia a dia do trabalho dessa que a gente pode chamar assim, dessa forma intangível de alcançar as pessoas? Perfeito. Eu diria que isso vem mudando, talvez esses últimos 5 anos, né, a gente vivia essa mudança talvez incremental e a gente teve uma mudança mais exponencial aí com a pandemia, né. Obviamente o Brasil, né, diferente se a gente vai para mercados europeus, né, o próprio mercado americano onde, né, o do it yourself, né, o faça você mesmo é muito mais difundido, né, o custo da mão de obra de serviço é muito mais caro, né. Aqui no Brasil a gente vive, né, ou vivia, né, já vem invertendo um pouco essa realidade entre o custo do produto e o custo da mão de obra, né. Hoje a mão de obra aqui já de pintura já está muito valorizada, o que é muito bom. E ao mesmo tempo, quando a gente viveu o período da pandemia, né, o consumidor se voltou naturalmente para a casa dele, né, a casa dele, né, acho que a gente vem conversando isso aí nos últimos anos, ela viveu uma transformação em vários sentidos, né, ela passou a ser o ambiente de trabalho dele, o ambiente de lazer dele, né, o ambiente de moradia, de escola, e a tinta começou a ter um protagonismo diferente do protagonismo que ela tinha até então, porque é isso, né, ele passava às vezes mais tempo fora da casa dele, a hora que ele chegava, a tinta era um incômodo quando estava descascado, estava sujo, estava manchado, né, mas ele começou a ver novos usos para a tinta decorativa, né, inclusive de decoração, né, você pintar uma cabeceira de uma cama, né, sai mais barato você pintar do que você comprar uma nova cabeceira, né, ele começou a ver que primeiro ele podia fazer isso, né, não é um bicho de 7 cabeças, porque esse é ainda um fator limitante dessa jornada, então que dá para fazer, que é prazeroso muitas vezes fazer, né, tem gente que de fato a pintura é um momento de relaxamento, né, de você estar lá, né, dedicado, né, extravasando, e o quanto que é transformador, né, isso cresceu muito, né, o antes e depois, né, de vários, né, acho que isso é bastante presente hoje em mídia social, mas programas de televisão que mostram um pouco do antes e depois, e às vezes só você de pintar uma parede, mudar, criar uma forma, né, você muda completamente o ambiente, né, então a gente vem com um trabalho muito grande, inclusive quando a gente pensa nosso trabalho de social, principalmente, é muito pautado nisso, né, de fato mostrar para o consumidor que primeiro que ele pode fazer, o quão isso é transformador, que dá para fazer, e obviamente isso ajuda a aumentar a frequência de pintura, né, porque ele não preciso pintar minha casa inteira, eu posso pintar só uma parede, e o contato com a marca é maior, né, porque eu estou lá, né, posso pintar 3 vezes ao ano, né, então eu já começo a ter uma relação com a marca diferente da relação que eu tinha até então, né, então a gente vem muito ancorado nossa estratégia nesse caminho, né. Agora eu diria que assim, o do it yourself, ele também não existe, né, a gente vem pesquisando, né, e trazendo muito dado em relação a isso. Pós-pandemia, né, a gente teve um crescimento, enquanto antes da pandemia, mais ou menos 40% dos consumidores falavam que em algum momento pintavam eles mesmos, isso foi para 60%, né, mas não é todo momento, né, então às vezes a gente fala assim, tem o consumidor, faça você mesmo, e o consumidor que usa o pintor. Não, né, tem momentos que você faz você mesmo e tem momentos que você usa o pintor, né, então o que vem acontecendo é o consumidor cada vez mais aberto a fazer ele mesmo, mas obviamente também muito consciente do momento que ele precisa do pintor, né, para ajudar ele, né, então acho que o nível de consciência, de entendimento e conexão com a jornada, que para a gente é super importante, porque a gente se aproxima, né, o que a gente quer é isso, o consumidor próximo da nossa jornada, né, próximo da nossa marca. Aceita, né? Aceita a voz da experiência, aceita contratar alguém em vez de se meter numa enrascada, porque às vezes também já caiu na enrascada, né? Você, não, eu Perfeito. consigo fazer, aí compra as tintas e fala assim, putz, não consigo mais. Conta pra gente também como foi a digitalização da empresa e do consumidor. Antigamente a gente comprava aquele rolinho de teste, né? Passava na parede e tal. Agora a gente troca pelo aplicativo de realidade aumentada, principalmente, né? A gente tira a foto e já vê como a foto, como a parede vai ficar. E também tem as compras por outros canais, né? Você fala muito do balcão, de chegar no balcão e comprar. Como que foi o crescimento das compras pelos sites, pelo e-commerce e pelo WhatsApp, de repente, né? Porque você manda hoje WhatsApp para a loja e a loja já te manda o preço, aí você já manda entregar. É uma coisa até mais rápida do que o e-commerce, né? Como que está
esse crescimento Perfeito. dessas vendas digitais. Acho legal você ter tocado nesse assunto, assim, né, quando a gente fala do digital. Acho que primeiro que a Souvenir, a gente tá há 60 anos no mercado, né, top of mind, a mais preferida, a mais querida, porque a gente também é a que mais inova, né, é um mercado que, né, então a gente foi a primeira a lançar o marketplace, né, a venda digital, né, foi a marca que, né, de pintura e dentro da própria construção civil, uma das marcas pioneiras nesse sentido, né? E o que a gente viu? Muito parecido com essa jornada do consumo, né? O consumidor primeiro, um consumidor que antes, né, os agentes de influência na compra dele era muito ancorado no pintor e no balconista, e ele passou, né, a usar o digital muito mais, cada vez mais, né, para tomar a decisão dele, né? Principalmente via conteúdo, né? Então a gente tem uma frente grande de conteúdo para o consumidor ali resolver o problema dele, né? Entender o que ele precisa fazer para chegar mais preparado no momento da compra. Temos o nosso marketplace, que é em parceria com os nossos clientes, né, onde a gente conecta os clientes para realizar a venda, e vários produtos digitais. Você mencionou um que é o teste sua cor, né, que eu crio essa possibilidade para o consumidor, né, testar a cor dele, que é um dos grandes complexidades, eu diria, ainda no início dessa jornada, né, que é qual cor eu vou usar, né, o medo, o receio de apostar em cor, que para a gente é algo que a gente quer incentivar muito, né? A gente vê que a cor tem, né, além de ser o poder de transformação, né, você cria uma conexão muito diferente com a marca quando você de fato usa a cor. Então a gente inevitavelmente teve que, né, colocar os dois pés nessa jornada digital, né? Seja de fato oferecer a solução de venda, né, não só via o nosso marketplace, mas a Souvenir também está presente nos principais marketplaces hoje do Brasil. A compra física, né, ressignificar um pouco ela, né, porque se o consumidor tem que ir ou vá para o ponto de venda, como aquela experiência é diferente, né, então a gente tem um trabalho grande com os nossos parceiros, né, de ter produto aplicado nas lojas, né, porque é isso que ele quer ver. De novo, a lata não entrega o tangível, né, mas quando ele vê a cor aplicada, a massa de efeito, o efeito, cimento queimado aplicado, né, você começa a construir outros desejos para esse consumidor, e o físico acaba tendo um papel grande nisso. E o WhatsApp foi revolucionário, né? A gente, hoje, o varejo acaba, né, sendo um dos principais canais de venda, né? Obviamente pela conveniência, né? Que fez com que a gente também mudasse um pouco a nossa forma de comunicar, né? Porque a gente tinha material de ponto de venda físico, né? Agora eu preciso construir isso para uma comunicação via WhatsApp, como eu envio um vídeo de produto, um catálogo de produto para o consumidor via WhatsApp, né? Então, por mais que é uma indústria, né, Renato, que a gente tem mais de 80% são varejistas familiares, empresas familiares, é um mercado super pulverizado, um varejo super pulverizado. A venda acontece ainda no físico, né, mais de 90% do mercado é um mercado de venda, né, física, mas cada vez mais usando plataformas digitais, né, seja aplicativos ou produtos digitais para ajudar no processo de escolha, seja o próprio WhatsApp, que é uma ferramenta digital, mas que hoje está presente em praticamente todas as lojas, né, para concluir ali a compra, né. Então, eu diria também, né, parecido com o consumidor que vem usando a tinta cada vez mais para decorar a casa dele, o varejo vem se transformando aí nesses últimos anos de uma forma mais exponencial também, né, que foi a pandemia, né, obviamente a loja fechou, esse cara teve que se reinventar ali, né, e buscar outras ferramentas de atingir o consumidor dele, de conversar, né, de manter essa relação que ele tinha já no próprio bairro ali. Você falou do WhatsApp, né? Às vezes o cara quer, a pessoa que vai comprar quer a picaria, né? Aquela coisa, me manda um vídeo rápido de como ficaria. E é difícil, né? Porque você tem uma infinidade de cores e o cara quer uma coisa específica. Só que aí o vendedor, às vezes, que consegue reenviar esse vídeo, até consegue concluir a compra, né? Mesmo que a pessoa vá até a loja para pegar a tinta, aquela coisa toda, o cara já decide, a pessoa já decide antes, né? Que ele vai levar, né? Ele não vai na loja decidir, ele já vai decidido, vai de repente só para passar e pegar, né? Perfeito. A gente tem um trabalho grande em conteúdo, esse é um dos nossos grandes frentes de atuação, né, que é de fato fazer com que o consumidor, ele comece a jornada no digital, inevitavelmente, né, e a dúvida aparece lá, né, então se tem uma marca que tem que responder qualquer dúvida em relação à pintura, é a Souvenir, né, então a gente vem com muito conteúdo e uma frente grande ali para, de fato, eu responder para esse consumidor, que ele pode, né, continuar a jornada dele no digital, né, e fazer a conversão, né, no digital, né, através dos nossos marketplaces, né, ou dos nossos parceiros também, ou ir para o ponto de venda. Mas com certeza, tenho certeza, né, e o Balcão já fala isso, ele é um consumidor que chega muito mais preparado do que ele chegava 5 anos atrás, né, na compra de tinta, né, porque de fato ele já teve esse impacto, né, de conteúdo, de informação, né, que ele não tinha antes tão disponível como ele tem hoje.
Legal. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o Renato para falar sobre dois assuntos que são super importantes para o marketing da marca, né? Influenciadores e sustentabilidade. Até mais. Brasil para maiores. A explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Um podcast UOL Tab. Eu sempre gostei muito de fazer sexo. Liguei lá e falei, pô, eu queria falar com o dono das Brasileirinhas, é o Alexandre Frota. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram. É muito burro quem fala, não, ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros, porque é puta, porque gosta de meter... Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo. Meu pai que ligava pros produtores, meu filho, o pai era tipo meu empresário, sabe? Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Só que passou, acabou. O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Renato Firmiano, que é diretor de marketing da Suvinil. Vocês têm trabalhado bastante também com influenciadores e com conteúdo gerado pelo consumidor. A Suvinil, não sei se todo mundo sabe, mas tem mais de 630 mil seguidores no Instagram, por exemplo, né? É mais do que algumas marcas de consumo, é mais do que marca de cerveja, né? Acredite-se ou não. Qual que é o tamanho do investimento que vocês têm feito nesse tipo de ação hoje em dia? Eu diria aqui, Renato, essa é uma prioridade muito, muito grande para a gente, né? Acho que primeiro a gente tem essa força, né, no Instagram ou no social como um todo, né? A gente também está crescendo muito no TikTok recentemente, né, com ações específicas, primeiro porque é um conteúdo verdadeiro, né? E desde o início, né? A marca, a gente brinca, a gente tem o que a gente chama que é um hub de creators, né? Então a gente não delega ou também não faz só a gente tem uma construção muito genuína, de fato, com esse... conhecem, vivem essa marca há muito tempo, né? Tem muita autonomia para construir esse conteúdo, né, de forma verdadeira, o que de fato engaja, né? Então a gente tem um cuidado e um carinho muito grande, né, para levar conteúdos que são verdadeiros, que são relevantes. A gente é muito cuidadoso com a publicidade no nosso canal, porque de fato o consumidor que está ali, né, que consome, são mais de 650 mil, né, e vem crescendo cada vez mais, ele sabe que o que está ali é conteúdo de fato muito verdadeiro e muito útil para ele, né? Então eu diria que o sucesso, né, onde está ancorada a nossa estratégia, está nisso, né? A gente trazer creators que conheçam, se conectem com a nossa proposta de marca, né? É um trabalho de médio prazo, então a gente não é um trabalho, eu trago o creator, faço uma ação e tchau, né? Eles estão com a gente, né, há mais de um ano, a maioria deles, né? Obviamente a gente vem crescendo esse número, né? Expandindo também do universo de decoração, a gente começou mais restrito no universo de decoração e a gente vem expandindo isso, mas sempre nesse olhar, primeiro, né, de ser um conteúdo relevante, né? A gente está 100% conectado com o que está acontecendo, com o que está sendo falado dentro desse universo, né? E é a marca que, de forma pioneira, tem que traduzir aquilo, né, dentro do universo de tinta decorativa para o consumidor dela, e ter parceiros que acreditam na gente, né, acreditam na nossa marca, vivem ela, né, porque isso chega com muita verdade e faz com que, de fato, essa plataforma, né, vire um canal de influência, né, que é como a gente quer usar, né? Então, ele está dentro do nosso, né, eu diria que do investimento em marketing que a gente tem, pelo menos, né, 30% está ancorado nessa frente de influência, né, e que é a construção de conteúdo, né, que ela obviamente reverbera ali, né, no Instagram, mas ela acaba, né, indo para todas as plataformas, né, e sendo uma grande ferramenta de tráfego orgânico para a nossa marca, né, e de conhecimento para o nosso consumidor. Se antigamente a gente falava de macro e micro, né, nano influenciador, para vocês não faz muito sentido, né? Porque às vezes um macro influenciador não converta tanto quanto um arquiteto. É um pouco diferente do que a gente está acostumado também no marketing mais tradicional, né? Eu acho que a gente também teve uma sorte, eu diria, né? O universo de decoração é um universo que cresce muito no digital, né? Então, o interesse por decoração é muito grande, né? E crescente.
e a nossa marca, ela se posicionou nesse universo de uma forma rápida, né? Então, a gente, de fato, de sair dessa marca, né, só de manutenção, mas de uma marca, né, que, de fato, ela é um agente transformador dentro da casa do consumidor, né, e como que a cor, né, e a tinta pode entregar isso, né? Então, eu acho que isso ajudou a gente muito nesse sentido, e de fato, assim, a gente tem dentro do nosso universo, dentro do nosso hub, né, de creators, a gente tem de todas as magnitudes e tamanhos de influência, né, mas porque tem espaço para todo mundo, e nosso objetivo, de fato, é mais do que o quant ali, né, é um trabalho muito do da qualidade desse conteúdo mesmo, né. Aqui, sim, se ele for bom, se ele tiver verdade, se ele for conectado, né, com que o consumidor, com a dúvida dele, né, ou com o que está sendo falado no momento, ele vai se engajar, né. Então, um pouco nesse caminho que a gente vem seguindo. O pintor, né, é um grande agente de influência também nesse sentido, né. A gente tem duas frentes, né. A gente tem o Tinta Souvenir, que é a nossa página para o consumidor, majoritariamente, né, mas tem muita gente ali, e a gente tem uma específica para o pintor, que é o Pintor Parceria, né, e ali sim é um conteúdo de pintor para pintor, né, então a gente ali tem conteúdos mais técnicos até, mas o que a gente vê cada vez mais, muito consumidor também consumindo conteúdos de pintor e vice-versa, né, e o pintor consumindo o conteúdo de consumidor. Então, usar desse ecossistema, né, que é um ecossistema fluido, né, porque os pintores acabam estando com o consumidor estando com o pintor, então ajuda também a gente ganhar escala, né, e relevância aí dentro da estratégia social da marca. Você falou bastante de cor, né? Como que o marketing atua nessa tendência? Ano passado, em 2022, a cor do ano foi o crômio, né? Uma mistura de branco e cinza, meio sem graça, vai. Podemos falar assim. O pessoal não está querendo mais cor, não está querendo uma vida mais colorida. Como que é essa tendência ano a ano que vocês vêm percebendo? A gente tem um estudo, né, que chama Revela, que já está há bastante tempo no mercado. Na verdade, a cor o crômio é uma cor super icônica nossa, né, é uma das cores mais vendidas, mas a cor do ano passado, a cor desse ano, na verdade, 2023, é o calcita alaranjada, que é uma cor bastante intensa e colorida. Já começou, né? Então, um pouco a mudar. Já mudou, né? A gente vem, obviamente, a cor, como eu falei, né, ela é um agente importante dentro, né, da nossa estratégia de marca, porque ela é o que transforma, ela é o que decora, né, ela aumenta a frequência de pintura, porque você muda a cor com mais frequência, se você pinta de branco, né, a sua vontade de repintar ali vai ser menor do que se você pintar de uma cor, porque você, né, assim como a moda, né, as cores vão mudando, né, então, de fato, a gente tem um trabalho muito grande, né, incentivar e mostrar e fazer essa curadoria de cor para o consumidor. Então, a gente tem esse estudo que chama Revela, é um estudo bastante conhecido e icônico dentro do meio de construção, né, dentro do universo de decoração e construção civil, que ele não parte da cor, ele parte de fato do comportamento, né? Então a gente entende o que tem, né, de comportamento na sociedade, né? Quais são as aspirações, os desejos, as angústias, né? E obviamente a gente traduz isso em cor, a gente traduz em paletas de cores, né? E a gente, né, termina com uma cor do ano, obviamente que ela tem um caráter ali, né? Até mais conceitual de você convergir em uma cor, mas é mais do que uma cor, né? É a paleta de cores, né? Hoje a gente tem um universo de mais de 3.000 cores, né? Mas isso é muito difícil para o consumidor, né? Você partir de um processo de escolha de 3.000 cores, ele até afasta muitas vezes o consumidor da decisão do que aproxima, né? Então o Revela tem esse papel, né? É um papel de fazer uma curadoria, né? Ali a gente converge de 3.000 para 30, 20 cores, que são cores tendências, né? E combinações que vão ajudar o consumidor nesse processo de pintura, de decoração, né? Então todo ano, aguarde que daqui algumas semanas, eu diria, né? A gente já vai comunicar a cor do ano de 2024, mas mais do que a cor do ano, de fato, essa curadoria de cores que vai ajudar o consumidor a escolher cor de uma forma mais fácil, mais intuitiva e dar mais segurança para ele, né? Porque às vezes ele fica um pouco inseguro ali em arriscar um pouco na cor. Você falou da curadoria para o ano que vem, né? Como que ficam os nomes das cores? Nos esmaltes, por exemplo, elas são divertidos. Os nomes sempre são uma brincadeira, são divertidos. Nas tintas não dá para exagerar muito, né? Tem que ser um negócio mais tradicional. Ah, mas tem de tudo, viu, Renato? 3.000 cores, eu diria que tem dá para dar bastante nome. Assim. Tem bastante nome, tem coisas divertidas. É um desafio, porque a cor, por mais que ela é visual,
né, ela entra numa subjetividade muito grande, né, então a forma como você, primeiro, como você descreve uma cor é completamente diferente, talvez, de um outro consumidor, né, as pessoas, elas têm interpretações sobre aquelas cores diferentes, porque faz parte do inconsciente, da vivência, né, o que aquela cor transmite de emoção para ela, né, então o processo de nome, ele tem essa complexidade, né, porque às vezes, como eu retrato aquela cor, o nome que eu dou para ela não é como eu estou percebendo ou como eu estou sentindo, então a gente tenta fazer isso da forma mais colaborativa possível, né, primeiro, né, obviamente usando ali, né, de todos os dados, informações que a gente tem de consumidor, principalmente, de comportamento, para ver como traduzir da melhor forma, mas internamente a gente trazer e construir com um time multifuncional, né, para garantir que a gente capture minimamente, né, uma essência de como traduzir aquela cor para o consumidor, né, mas dificilmente a gente falar só o nome da cor, você vai chegar na cor certa, né, o processo de visualização é super importante dentro dessa jornada. Legal. Vamos falar um pouco de sustentabilidade também, que é super importante para a marca. No começo de 2023, vocês começaram a vender algumas tintas em embalagem de papel, né? A gente, como você disse, a embalagem é muito importante para a marca ainda. A gente está acostumado a ver a tinta naquela embalagem de metal, né? Aquela coisa mais roots, né? Como tem sido essa mudança para levar a tinta para o papel, né? Parece até meio antagônico, né? E isso é importante para a dona da marca como um todo trabalhar de sustentabilidade, né? Como que vocês têm atuado em relação a isso? De novo, é uma jornada aí de constante aprendizado, assim, a gente, primeiro, sustentabilidade, ela é um valor, uma missão muito grande para a BASF, né, a BASF, ela tem como missão, construção, a química como um futuro sustentável, né, então a gente acredita muito na sustentabilidade, isso está inserido no nosso processo de tomada de decisão, na nossa agenda estratégica, então de fato faz parte do nosso dia a dia, e fez com que a gente construísse uma fundação, né, muito sólida, né, então dentro dos nossos processos fabris, né, a escolha de nossos fornecedores, o trabalho de diversidade, então a gente tem uma governança muito grande para, né, garantir que isso seja verdadeiro, primeiro, né, porque a gente está falando de uma indústria química, né, garantir que a sustentabilidade de fato faça parte da decisão, né, e que a gente tenha isso dentro do nosso dia a dia. São programas que começaram há mais de 10 anos, a gente tem um programa, né, que a gente chama de ecoeficiência das plantas, né, tanto a planta que a gente tem aqui em São Bernardo, quanto em Jaboatão, são plantas, né, que a gente está todo ano ali buscando formas de manter, né, ela cada vez mais eficiente, mais sustentável, né, e recentemente, eu diria que nesses últimos 2 anos, a gente começou, né, esse trabalho, uma vez eu tenho essa base sólida, né, difundida dentro da organização, como eu começo a levar isso para o consumidor, né, como criação de valor, né, obviamente, se você perguntar hoje, né, os dados que a gente tem ao consumidor, dentro da árvore de decisão da tinta, né, ele busca a sustentabilidade como um decisor? Ainda não, né, mas ele vai buscar. A gente vê, obviamente, em mercados mais maduros que isso já está muito mais presente e cresce muito rápido, né, então nosso papel, de novo, como líder de mercado, é provocar, né, escutar e aprender, né, não só com o consumidor, mas com o ecossistema como um todo, né, o ecossistema de fornecedores, de pintores, né, de clientes, porque, de novo, a gente não vai fazer sozinho, né, então a gente lançou essa embalagem de papel para os nossos vernizes base água, como você comentou, né, a embalagem de tinta, ela é a mesma há 80 anos, né, uma embalagem de metal, ela teve mudanças mais incrementais, pequenininhas, né, mas é uma embalagem que está lá há 80 anos. Se for pensar, do ponto de vista de facilidade, que é um outro atributo importante que a gente trabalha na nossa marca, né, essa é uma marca que facilita a jornada, não é uma embalagem fácil, ela é difícil de carregar, ela é difícil de abrir, ela é difícil de despejar, e ela também não é uma embalagem sustentável, né, obviamente tem um trabalho de circularidade que a gente faz em cima do aço, né, de reciclagem, de reuso, mas dá para a gente melhorar, né, e é esse trabalho incremental que a gente quer construir, né, então primeiro a gente, né, então fez um trabalho, né, construiu essa embalagem que ela entrega as duas coisas, né, ela é mais fácil, porque você é uma caixinha que você carrega ela, né, você tem um bico dosador que você despeja, né, mais fácil de carregar, de despejar, e ela é em papel, né, ela tem plástico dentro dela, né, que ainda é uma bolsa de plástico, mas quando a gente pensa, né, toda a cadeia, né, é uma embalagem que ela já é mais sustentável do que a de metal,
né? É a embalagem mais sustentável? Não, dá para a gente melhorar, mas é essa jornada que a gente está quando a gente fala de sustentabilidade, né? É provocar a indústria, né? Fazer coisas diferentes, escutar, né? E a gente tem certeza que a gente vai fazer isso em conjunto, né? É um trabalho que a Souvenir, obviamente, tem um papel de liderar e puxar, mas a gente vai precisar dos pintores, dos clientes, né? Dos outros parceiros para de fato mover isso, né? Então a gente teve a embalagem de papel que a gente lançou recentemente, a gente acabou de lançar um outro produto chamado Toque da Terra, que é um produto que ele é com pigmentação mineral, então é uma massa para efeitos, né? Então também já trazendo esse olhar de sustentabilidade dentro do produto. A gente vem trabalhando principalmente, né, a nossa linha para pintar madeiras e metais, que às vezes tem solvente, a gente tem uma linha só base água, né? Então é um trabalho que a gente fez grande de comunicação nesse sentido para pintor e para consumidor, né, para migrar de fato para o produto base água, que é mais fácil, mais prático, mais sustentável. Então isso está na nossa agenda, né, estratégica, mas eu diria que é uma jornada, né? Ainda é um mercado que vai ter que, né, uma trajetória grande em cima de sustentabilidade, mas que a gente, né, colocou e vamos até o final aqui. Acho que esse é o nosso objetivo. Legal. Você falou muito de inspiração, né? Queria que você me contasse uma campanha, um case de uma outra marca que te inspira, que você olha e fala assim, puxa, podemos puxar algo para o nosso setor disso, ou, putz, eu gostaria muito de ter feito parte dessa campanha, isso me faz acordar, me faz trabalhar melhor no dia seguinte. Não sei se eu traduziria em campanha, Renato, mas eu diria marcas que de fato conseguiram se inserir num ecossistema, né, maior com o consumidor, além do produto dela, né? Eu acho que tem diversas, veio à mente aqui a Nike, né, que acho que é uma marca que ela conseguiu, né, fazer parte da jornada do consumidor muito além do produto que ela vende, né? Então, ela é um aplicativo de exercício, né? Ela constrói eventos, né? Ela tem na loja dela, né, um trabalho com comunidades, além dos produtos que são enablers de tudo isso, né? Mas para mim, e esse é um trabalho que a gente vem construindo, buscando com a Souvenir, né? A gente transcender um pouco do produto físico e ir para um olhar de jornada. E para mim, acho que marcas que conseguiram, né, transcender, né, a oferta de produto, que é como essa marca nasceu, né, na maioria das vezes, ir para um universo, um ecossistema muito maior e fazer essa marca estar no dia a dia, o consumidor ver valor, né, e andar com essa marca, né, no aplicativo, né, no celular dele, que acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, para mim é um dos grandes, eu valorizo muito marcas que conseguiram construir essa trajetória, assim, né, não é fácil, eu acho que hoje, né, com a quantidade de informação, de marcas, de ofertas que o consumidor tem, ele, de fato, se fidelizar, né, a um ecossistema, né, e a marca, para isso, ela vai ter que ser muito mais do que um produto, né, então, eu penso a Nike aqui, mas tem, obviamente, diversas marcas que acho que conseguiram e conseguem transitar dentro desse universo, assim. Não tem nada a ver com a comparação que a gente fez com o tênis, né, foi sorte, foi coincidência. Perfeito. Obrigado pelo tempo, obrigado pela participação. Bora levar um pouco de corpo pessoal, né? Como você disse, 2024 está aí, de repente a gente pinta as nossas paredes de cores diferentes. Vamos lá, é isso aí. A gente, em breve, aí vem, até o final do ano, a gente lança a nossa cor do ano, né? Toda a paleta de 2024, para o Revela 24, então a gente vem com comunicação nesse sentido. A gente também vem com comunicação forte agora em todos esses últimos meses, né? Falando novo posicionamento de marca, que é tá fácil, tá em casa, que é de fato entregar uma jornada mais fácil para o consumidor, né? Onde a gente sai do produto, né? E mostra para ele que a gente está presente nessa jornada com produtos digitais, né? Com formas e facilidades ali para ele cada vez mais querer pintar mais, colocar mais cor na casa dele e ver de fato como a cor pode transformar o ambiente de uma forma simples e fácil. Legal, Renato, obrigado. Vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist no YouTube tem mais de 170 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e sobre cor também, a partir de agora. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL.